Bom dia, eu sou o Marcos, sou R1, eu vou fazer a apresentação da minha revisão, que é Evidências em Intubação. O motivo de eu ter escolhido esse tema é que é um tema que, pessoalmente, eu gosto muito e vejo muita importância dele na UTI e acabou também de conciliar que eu estava dando anestésico esse mês. Eu dividi o tema trazendo um pouco das evidências em intubação difícil, e depois eu vou trazer um pouco das evidências separado na abordagem clássica dos 7 P's da intubação. Então, o guideline de 2022 da Sociedade Americana de Anestesiologia, ela define a via aérea difícil, na qual uma situação clínica onde um médico experiente encontra dificuldade ou falha antecipada em uma das seguintes situações. Então, a gente vê que são 7 itens que incluem uma via aérea difícil, e não somente aquela clássica ideia da laringoscopia difícil ou da intubação orotraqueal. Também inclui uma ventilação por máscara difícil, a ventilação por dispositivo supraglótico, extubação, uma falha numa via aérea invasiva, como, por exemplo, a crico, e, às vezes, uma ventilação inadequada. No conceito, ele traz também essa questão da experiência. Então, o que seria um conceito de um médico experiente, né, para fazer uma intubação? Isso aqui é um artigo de 2003, que ele traz a ideia de uma curva de aprendizado na laringoscopia direta, na qual ele traz 10 critérios de inclusão, mas 2 principais que eu considerei fazer a intubação em menos de 30 segundos e ter um sucesso na primeira tentativa. E a gente vê que a curva de aprendizado, para a gente obter cerca de 80% de sucesso na intubação, foi de 37 intubações, e para em torno de 90%, 47 intubações. Então, a gente vê que tem uma curva de aprendizado um pouco longa na laringoscopia. E essa meta-análise, ela também traz alguns outros artigos, e a gente vê que traz em torno de 50 intubações para a gente ter uma curva de aprendizado adequada. Além disso, o próprio conceito de via aérea, ele traz essa questão da antecipação. Então, tem alguns mnemônicos que a gente pode utilizar para a gente predizer uma via aérea difícil. Então, tem o ROM para ventilação difícil, o RODS para um dispositivo supraglótico, o LEMON para laringoscopia difícil, e o SMART para uma crispostomia difícil. Esses mnemônicos, eles são muito importantes para a gente conseguir essa antecipação, e algum deles, às vezes, sobrepõe, como, por exemplo, a questão da obesidade ou da obstrução. Entretanto, eu acho que quando a gente analisa um paciente em contexto de UTI, além da gente utilizar essas questões dos mnemônicos, a gente tem que ver um pouco mais profundo esse paciente e ter um pouco mais de ideias e entender essa situação do nosso paciente crítico. Então, esse foi um estudo publicado no JAMA, no YouTube, que foi uma coorte que analisou intubações de pacientes críticos, e cerca de 70% desses pacientes foram intubados em UTI, e principalmente num contexto de insuficiência respiratória ou rebaixamento do nível neurológico. E na avaliação desses desfechos dos pacientes críticos, eles avaliaram principalmente a questão da estabilidade cardiovascular, a hipoxemia e quadros de PCR. E o que eles observaram? Cerca de 40% dos pacientes no contexto de UTI sofrem instabilidade hemodinâmica, quase 10% têm hipoxemia severa, e 3% sofrem parada cardíaca durante a intubação, e cerca só de metade tem retorno espontâneo para a circulação. Isso traz para a gente que o paciente de UTI ele tem alguns conceitos diferentes do que uma intubação comum numa sala de anestesia. Um conceito que esse artigo aqui de 2015 ele traz, que é a via aérea fisiologicamente difícil, que os pacientes da UTI múltiplas às vezes estão submetidos. Na qual é uma situação clínica onde um paciente grave sofre manipulações da via aérea e pode gerar um colapso cardiovascular. A ideia dessa revisão trouxe a ideia dos 3H e 1D.
que os principais fatores associados seria a questão da hipoxemia grave, a hipotensão arterial, uma acidose metabólica grave e a disfunção ventricular direita. Então, quando a gente aborda a via aérea difícil, a gente tem que lembrar da curva de aprendizado, essa questão entre os mnemônicos que a gente pode utilizar para antecipar a via aérea difícil dos nossos pacientes. E eu acho que lembrar principalmente dessa questão da via aérea fisiologicamente difícil no paciente crítico. Agora eu vou trazer um pouco de evidência sobre a abordagem clássica, baseadas nos 7 P's da preparação para a intubação. Para a gente preparar, a gente tem que escolher o laringo. Então, existem alguns tipos de laringo que eu trouxe aqui como exemplo, o CEMAC, o McGrath e o King Vision. Cada um deles tem algumas características e, às vezes, a gente tem que estar um pouco ciente sobre cada uma. Por exemplo, o McGrath tem a presença de uma lâmina hiperangulada e, às vezes, o King Vision pode apresentar a cânula canulada para permitir a passagem dentro dentro do próprio laringo da cânula. E a gente também tem a laringoscopia direta ou convencional, que a gente tem a abordagem clássica com a lâmina curva, que a gente faz o pinçamento na região da valécula, e a lâmina reta Miller, na qual a gente tradicionalmente pinça a epiglote durante a intubação. E qual dos dois é melhor, o videolaringo ou a laringoscopia direta? Então, eu trouxe 2 artigos assim, para ajudar a gente a responder, às vezes, um pouco dessa pergunta. Esse foi o artigo McMahon, que foi publicado em 2016, que ele quis avaliar também a taxa de sucesso na primeira passagem, comparando a laringoscopia direta e a videolaringoscopia. E na análise do estudo, a gente viu que não teve diferença estatística significativa da intubação na primeira passagem com o laringo direto ou com a videolaringoscopia, apesar do videolaringo predispor uma melhor visualização do Palmach 1 e 2. Aqui na curva de Kaplan-Meier, a gente também não teve diferença estatística significativa nesse estudo. Entretanto, eu achei muito interessante a análise desse estudo, porque ele também traz o motivo do paciente não ter, do médico não ter conseguido ter uma intubação boa desse paciente. Quando a gente analisa o caso do laringoscopia direta, foi principalmente que a glote não conseguiu ser vista, enquanto no videolaringo teve uma dificuldade na passagem do tubo e na cateterização da traqueia. Entretanto, agora em 2023 foi feito um novo estudo, publicado no New England, que comparou a intubação também com videolaringo, com laringoscopia direta, e 30% dos pacientes foram incluídos em contexto de UTI e 70% em contexto de emergência. E no estudo, no desfecho primário, também eles avaliaram essa questão do sucesso na primeira tentativa, e a gente vê que o videolaringo teve uma taxa de sucesso de 85% e na laringoscopia direta de 70%. E aquele problema que a gente analisou na dificuldade da cateterização da traqueia, na passagem do tubo, aparentemente teve uma resolução no videolaringo. Provavelmente porque eles, o autor traz que eles utilizaram um pouco mais de dispositivos durante a intubação. Provavelmente um uso maior de fio-guia ou de bugre, ou às vezes um próprio treinamento e instrução do médico que está realizando. Aqui tem a curva de Kaplan-Meier que mostra essa dissociação e maior taxa de sucesso na videolaringoscopia. Outro ponto importante é a utilização, às vezes, do videolaringo naquela situação que aparentemente tem um pouco de secreção na via aérea. Muitas das vezes, a intubação pelo videolaringo, existe uma certa contraindicação relativa ao uso na presença de quantidade de secreção que pode dificultar a visualização. Esse estudo aqui foi feito no Arizona, no centro de trauma unicêntrico, um estudo unicêntrico, num contexto de pacientes de trauma e procurou avaliar se teria diferença estatística na passagem da laringoscopia na primeira passagem. Então, os grupos foram randomizados para a laringoscopia direta e para o uso de videolaringo. E o que eles observaram? Que não houve diferença estatística no sucesso da primeira passagem, mas o sucesso total, independente do número de laringoscopias,
foi maior no vídeo laríngeo. E quando eles fizeram uma análise secundária, principalmente nos pacientes que tinham uma contraindicação à hiperextensão cervical, o uso do vídeo laríngeo teve diferença estatística. Esse estudo ele traz, às vezes, um conceito, pelo menos para mim, que esses pacientes que às vezes a gente não consegue fazer hiperextensão, principalmente na laringoscopia direta, talvez o uso do vídeo laríngeo, mesmo no contexto de trauma, tenha benefícios, visto que os pacientes ainda tinham certa quantidade de conteúdo de secreção nas vias aéreas. E qual o tamanho do tubo assim, a gente escolhe? Quando eu li o guideline, eu não achei nenhuma referência clara em relação a isso, e o guideline realmente não trouxe. E sempre eu achei algo muito empírico, a gente usar aquele clássico 8 para homem e 7,5 para mulher. E esse é um estudo que eles fizeram tomografias da região cervical e região do tórax de 160 pacientes. E depois eles fizeram essa análise linear, igual o Bruno explicou ali para a gente ontem, e principalmente em relação ao diâmetro da traqueia e em relação à altura dos pacientes. E foi observada uma correlação linear positiva. E pelo que ele me explicou ontem, o R está de 0,26, então quando o R é entre 0, 1 e 4, a gente vê que tem uma associação fraca em relação a essa parte da altura, mas ainda existe associação linear. E os autores sugeriram uma análise do tamanho do tubo em relação à altura. Eu vejo que, apesar de ser uma associação fraca, eu sinto uma certa importância na gente escolher o tubo correto para os nossos pacientes, principalmente naquele paciente em contexto de obstrução, principalmente paciente com DPLC e asma. Então, às vezes, durante uma intubação, a gente escolher o tubo correto pode ter uma importância no desfecho do nosso paciente. Outra dúvida e outra questão é se a gente usa ou não o fio guia. Então, esse é um estudo publicado em 2021 no Intensive Care, que reuniu quase em torno de 1.000 pacientes, e eles foram randomizados para fazer o uso de fio guia ou não, principalmente avaliando a taxa de sucesso na primeira passagem e a taxa de complicações. E quando a gente avalia o desfecho primário, a gente viu que o uso do fio guia teve uma maior taxa de sucesso na primeira passagem, de 78%, contra 71% sem o uso do fio guia. E a gente vê que a taxa de lesão laríngea e traqueal, que é a grande preocupação quando a gente usa o fio guia, não teve diferença estatística entre os grupos. Mas como é que a gente faz essa preparação para usar o fio guia? Eu acho que o mais importante é a gente olhar o olho de Murphy, não deixar o fio guia fazer essa passagem. E no vídeo laríngeo, a gente fazer um ajuste da angulação da lâmina, principalmente se você for usar uma lâmina hiperangulada, como no McGrath. E na laringoscopia direta, será que a gente faz uso do taco de Hocking, que é aquela hiperangulação para, às vezes, cateterizar uma via aérea mais anteriorizada? Então, esse é um estudo experimental que eles utilizaram cadáver, e eles avaliaram a intubação a partir do nível da angulação do tubo com o fio guia. Então, foi utilizada a angulação de 25, 35, 45 e 60 graus. Eles queriam avaliar o desfecho e a dificuldade do médico durante a laringoscopia. E foi visto que a partir da angulação, a partir de 45 e 60 graus, teve uma maior dificuldade do médico em realizar a intubação. E quando a gente compara com aquela angulação de 25 a 35 graus, teve uma maior facilidade. Eu acho que esse estudo experimental traz algumas ideias para a gente, mas ele também traz aquela informação clássica do próprio Buge, que tem a angulação de em torno de 25 a 35 graus. E falando do Buge, existe uma certa dúvida se a gente usa ele na primeira tentativa realmente. Então, eu queria trazer 2 artigos que trazem um pouco de ideias divergentes em relação a isso. Esse é o estudo BIM, ele foi publicado no JAMA em 2019, e é um estudo unicêntrico que avaliou a intubação com o Buge na primeira tentativa.
foi reunidos em torno assim, de 150 pacientes para cada grupo, e no grupo que intubou com o Buge inicialmente, eles tiveram uma taxa de sucesso de 96%. Enquanto eles intubaram com o fio guia, uma taxa de sucesso de 82% nesse estudo inicial. E agora, em 2021, foi publicado o estudo Buge, que agora foi um ensaio multicêntrico, e também comparou essa questão da passagem do Buge a utilização do Buge na primeira tentativa de intubação. E eles viram que não houve diferença estatística no sucesso da primeira passagem, e o uso do Buge foi associado a um maior nível de dessaturação e maior tempo do procedimento, porque quando o Buge é meio que, digamos assim, a técnica de Seldig da intubação, então tem um procedimento mais longo, então acaba tendo um maior tempo de procedimento que pode estar associado a esse maior nível de dessaturação. Entretanto, eu trago essa meta-análise brasileira, que foi publicada em 2023, que mostrou que o uso do Buge na primeira tentativa teve uma associação com maior sucesso na primeira passagem. E aquela ideia clássica que a gente tem, que o uso do Buge auxilia na intubação do Cormack 3 e 4, também foi demonstrado nessa meta-análise com uma maior força. O que eu penso, assim, pessoalmente, sobre o uso do Buge é a seguinte situação. Muitas das vezes a gente parte de uma escola que às vezes só intuba com fio guia. E muitas das vezes a gente vai ter aquela experiência que vê um Cormack 3 ou um 2B e quer intubar com o Buge. Só que muitas das vezes a gente nunca usou o Buge. Então, às vezes, a gente tem essa experiência antes com o Buge, sabendo que a gente tem evidências que auxiliam nessa intubação, talvez seja importante para a gente mesmo ter essa divergência no sucesso da primeira passagem. Sobre a evidência de pré-oxigenação. Esse aqui também é uma análise do YouTube, e a gente vê que os pacientes são ventilados principalmente são pré-oxigenados principalmente por 4 critérios: bolsa, válvula, máscara, a máscara não reinalante, ventilação não invasiva e a cânula nasal de alto fluxo. Então, aqui a gente tem os 4 principais dispositivos, e eu trouxe algumas análises e alguns comentários sobre cada um. A bolsa válvula máscara é a mais utilizada, geralmente a gente coloca ela a 15 litros. E eu acho que o mais importante sobre a bolsa válvula máscara é sempre a gente fazer a checagem da válvula antes de ventilar. O cateter nasal de alto fluxo, ele geralmente utiliza de 40 a 60 litros, a gente põe uma FI a 100%, só que geralmente a gente tem que lembrar do paciente que faz respiração bucal também durante o uso. A máscara não reinalante, geralmente a gente coloca ela em flush rate, e ela tem um benefício que a gente simplesmente acopla no paciente, não vai precisar de um observador para fazer a pega, como por exemplo na bolsa válvula máscara, e a ventilação não invasiva, que traz essa ideia de fazer pressão positiva na via aérea com uma FI de 100%. E aí, tem algum desses métodos que é melhor? Foi publicado o estudo agora em 2024, pré-ox, que foi feito principalmente em contexto de UTI, que avaliou a questão da VNI e da máscara não reinalante. O desfecho primário desse estudo foi avaliar a questão da hipoxemia peri-intubação dos pacientes. E foi visto que no grupo da ventilação não invasiva, os pacientes tiveram menos hipoxemia durante a intubação, em torno de 9%, enquanto o grupo da ventilação com a máscara não reinalante, 18%. Só um dado curioso, que não teve diferença estatística, mas em números absolutos chama atenção, que no grupo da máscara teve uma taxa de PCR de 7 pacientes, enquanto na máscara não invasiva de 1. E tem alguma outra situação que a gente pode deparar quando a gente está fazendo a pré-oxigenação do paciente? Eu acho que tem 3 situações clássicas, né? Então, a gente, às vezes, parte de um paciente cooperativo, a gente põe a máscara e ele pré-oxigena bem. A gente, às vezes, vai ter uma crash array, que às vezes a gente já vai ter que partir para uma pré-oxigenação ativa do paciente, às vezes tem que fazer ventilação ativa, e às vezes, um contexto, às vezes, que o paciente não está cooperativo. Quando o paciente, às vezes, não está cooperativo durante a pré-oxigenação, tem um pouco dessa ideia da sequência atrasada da intubação, que seria a administração de uma medicação,
para poder ter um melhor acoplamento do paciente na máscara. Esse foi um estudo unicêntrico, feito num contexto de trauma, onde eles administraram em torno de 0,5 miligramas de ketamina 3 minutos antes da intubação do paciente, num contexto de pré-oxigenação em sequência atrasada. E o desfecho primário deles foram avaliar a incidência de peri-intubação, de hipóxia nos pacientes. E a gente vê que no grupo da sequência atrasada teve uma incidência de hipóxia de 8% e no grupo da sequência rápida de 35%. Enquanto a gente avalia o sucesso na primeira tentativa, a gente vê que o grupo da sequência atrasada teve um sucesso maior. Isso principalmente parte da ideia do autor, que no grupo da sequência rápida teve muitas pausas e falha na primeira tentativa devido à hipoxemia. Às vezes a gente pode pensar um quadro assim, de causa ou consequência, mas é algo às vezes que a gente pode utilizar na prática e relembrar um pouco da sequência atrasada também. E a pré-medicação. A pré-medicação, geralmente, ela, na abordagem tradicional, ela traz essa ideia do uso do fentanil, mas eu queria só comentar um pouco sobre o que o UpToDate traz e comenta um pouco sobre a pré-medicação. Lá eles colocam principalmente o nome de pré-otimização. Eu acho que é mais importante, às vezes, a gente ver dessa forma, que a pré-otimização talvez vai incluir o 3H e o D, a gente tentar otimizar aquele paciente com hipóxia, hipotensão, com acidose e com disfunção do ventrículo direito. Esse estudo, ele avaliou, foi uma análise secundária dos dados do Japão, e ele avaliou pacientes que fizeram uso de fentanil ou não fentanil durante a intubação na sequência rápida, no contexto da questão da hipotensão. E foi visto que o fentanil teve uma certa maior associação com a hipotensão no grupo do fentanil. Eu acho que o fentanil é uma medicação que a gente tem que ponderar essa questão do uso, mas a gente, às vezes, pode considerar o uso, principalmente, às vezes, naquele paciente que está hipertenso, ou se você já parte de um princípio que, às vezes, aquela atividade simpática que a gente tem durante a intubação, você vê algum benefício de tentar reduzi-la durante o procedimento. E a questão da paralisia com indução e intubação. Esse aqui foi uma análise também do grupo NIA, que é a análise das intubações nos Estados Unidos, e ele procurou avaliar principalmente a dose do rocurônio durante a intubação. Muitas das vezes eu vejo intubação, não aqui, mas em algumas aulas, algo do tipo, meio que receita de bolo, assim, fica usando 100 de fentanil, 100 de cetamina e 100 de rocurônio, às vezes não faz muito o cálculo do peso. E será que isso aí tem diferença assim, no desfecho do paciente? E a gente vê que, quando eles compararam a dose do rocurônio de 1 miligrama por quilo e de 1,4 miligramas por quilo, teve diferença estatística no sucesso da primeira passagem. Então, no sucesso geral, teve uma maior diferença. No grupo que teve hipotensão, também teve. E na laringoscopia direta, também foi observado esse sucesso na primeira passagem. Em relação à análise do vídeo laríngeo, não teve essa observação. Isso aqui traz um conceito importante para mim, que eu acho que é a gente parar para pensar um pouco e ver a importância da paralisação durante a intubação e utilizar uma dose certa, porque isso aqui tem uma certa evidência que traz para a gente um melhor desfecho na primeira passagem. Aqui o gráfico que mostra a dose do rocurônio e o nível de desfecho, e o sucesso do paciente, mostrando que, às vezes, o vídeo laríngeo não sofreu tanta diferença na dose do rocurônio. E agora, esse é um estudo foi publicado agora em 2024, que foi uma análise secundária do device, que é aquele estudo do vídeo laríngeo contra a laringoscopia direta e do pré-oxi. A escola que eu vim, a gente usava muito succinilcolina, e quando eu cheguei aqui, eu vi que vocês usavam bastante rocurônio, e foi uma dúvida pessoal para mim. E esse estudo foi feito, analisado pacientes na UTI e na emergência, e foi visto que os emergencistas usam um pouco mais de succinil,
Mas a grande pergunta é, será que tem diferença estatística no sucesso assim, da primeira passagem? A gente viu que não houve, pelo menos na análise desse estudo, não ocorreu uma diferença estatística. É uma análise secundária do estudo, mas traz um pouco das ideias, às vezes, para a nossa prática, principalmente que a succinilcolina para o paciente da UTI, às vezes, tem muitas contraindicações que a gente tem que ficar cobrando na hora da intubação. E outra dúvida um pouco pessoal é se poderia ventilar aquele paciente na sequência rápida. Para mim, se eu ventilasse o paciente durante a paralisação e a intubação deixava de ser sequência rápida, e esse estudo publicado em 2019 quis desmistificar um pouco isso e trazer um pouco, às vezes, dessa análise, se poderia ou não ventilar o paciente na sequência rápida. Esse estudo excluiu os pacientes com alto risco de broncoaspiração e foi observado a análise primária, essa incidência de dessaturação dos pacientes. E foi visto com um P significativo que os pacientes que eram ventilados tiveram uma menor taxa de dessaturação. Porém, isso aqui não impede também que o paciente dessature, inclusive tem um outlier aqui que teve uma grande taxa de dessaturação. Esse aqui foi o desfecho primário, com um P significativo, e quando a gente avalia se teve episódios de aspiração desse paciente, não ocorreu uma diferença significativa entre os grupos, lembrando que os pacientes de alto risco de aspiração foram excluídos. E o posicionamento? Qual que é o melhor posicionamento do paciente? A gente tem a abordagem clássica, que é a sniff position, que é a posição do cheirador, que com a utilização de coxins e de hiperextensão, a gente tende a alinhar os três eixos, o eixo oral, traqueal e laríngeo do paciente, e a posição em rampa, que é a descrição clássica do cefalaclívio em torno de 30 graus. Esse foi um estudo publicado no CHEST, em 2017, que procurou avaliar qual das posições traria um sucesso melhor, principalmente avaliando um desfecho de baixa saturação dos pacientes. E quando a gente olha, tanto no grupo do sniff position ou da posição em rampa, a gente vê que não teve desfecho primário nessa análise, avaliando a taxa de dessaturação. Porém, quando a gente avalia o desfecho secundário, que foi observado a visualização das cordas vocais, a dificuldade da intubação e o número de laringoscopia, a gente vê que no grupo da rampa teve uma maior dificuldade da abordagem desses três parâmetros, e talvez a gente utilizar a posição em rampa de rotina possa trazer algumas dificuldades. Eu, pessoalmente, vejo mais a posição em rampa, principalmente, às vezes, no paciente neurocrítico e com hipertensão intracraniana, eu, às vezes, abaixar aquela cabeceira da cama, talvez, e colocar em posição, possa, às vezes, aumentar um pouco a pressão intracraniana. Não achei nenhum estudo sobre isso, mas é uma opinião pessoal minha. Assim. E acho que uma das partes importantes também é a passagem do tubo e a confirmação do posicionamento. Aqui eu também trago uma análise de prevalência do Intube, que mostrou que, em contexto de UTI, de emergência, 50% das intubações eram confirmadas por ausculta e em torno ali de 25% pela capnografia em público. Isso aqui traz uma análise pessoal um pouco para mim, que eu vejo muita dificuldade em fazer essa confirmação com ausculta. Tem muita reverberação, mesmo que esteja na traqueia, até para a região do estômago, e às vezes a gente ficar confiando um paciente crítico numa intubação com ausculta, eu vejo assim um certo problema. Talvez a gente tentar configurar um pouco mais de rotina a utilização da capnografia seja algo importante na nossa rotina. Aqui eu trago algumas análises de capnografia. Eu queria trazer duas principais, para a gente sempre estar atento, que é a intubação esofágica. A descrição clássica, geralmente a gente avalia 7 ambulações e avaliar uma queda decrescente do CO2. E na PCR, avaliar
um nível até constante da curva da capnografia, mas ela vai oscilar bastante em padrão de morfologia devido às compressões. E teve um professor, eu não me recordo, falou numa aula que a gente era geração ultrassom e eco, e eu queria trazer um pouco sobre a questão o uso da ultrassonografia para confirmação da intubação. Eu acho que a ultrassonografia, pessoalmente, não vai excluir a capnografia, mas, às vezes, em algum contexto que não esteja disponível, talvez seja um método aí que a gente possa pensar em utilizar. Então, foi feito esse ensaio, um estudo experimental, foi feito também em modelos de cadáver, que avaliou a intubação com vídeo, a intubação esofágica e traqueal, e foi utilizado ultrassonografistas experientes para avaliar o posicionamento do tubo. E aqui eles trazem a confirmação da intubação traqueal pela técnica dinâmica e pela técnica esofágica. Então, pela técnica dinâmica, eles fazem a verradura na região da traqueia, e aqui um exemplo da intubação esofágica. E aqui uma análise pela técnica dinâmica. Pela técnica dinâmica, o paciente é intubado, o ultrassonografista deixa num ponto fixo e é feita uma rotação do tubo para avaliar o posicionamento do local adequado da intubação. Então, aqui o processo de rotação, e aqui demonstrando a intubação esofágica. Aqui está um pouco da análise da tabela, demonstrando os dados de acurácia do estudo, e aqui um pouco que eles trouxeram sobre essa questão do uso da ultrassonografia. Pela técnica estática, tem uma sensibilidade de 93%, especificidade de 98%, o tempo médio de identificação foi de 6,72 segundos, e algo que eu achei importante deles colocarem, que foi a confiança do operador em estar tendo certeza do que ele está confiando, se é traqueal ou esofágica, de 4,9%, e na dinâmica de 92%, sensibilidade, especificidade de 91%, e tempo médio de 6,4% e a confiança de 4,86%. Não teve, assim, uma diferença estatística relevante assim, entre as duas técnicas. Acho que era isso que eu queria trazer. Eu acho que teria que ter 2 ou 3 aulas, assim, às vezes uma abordagem mais aprofundada das medicações que a gente usa, e, para mim, estudar a via aérea foi um exercício muito, assim, de humildade. No começo do estágio, eu comecei lá na anestésio, para mim era tudo 2A e 2B, só assim começou a melhorar um pouco, e depois a gente vê que a gente sempre tem que estudar sobre esse tema, e eu acho que, pessoalmente, toda intubação tem que ter o maior número de pessoas possível, e a gente sempre tem que confiar na nossa equipe, que de todos os procedimentos eu, pessoalmente, acho o mais delicado. Acho que é isso. Eu fiz uma visão aí, estou bacana, os parabéns. Então, você conseguiu pegar, acho que os nossos principais aí para a gente poder discutir. Você quer dar uma ideia? Vamos ver aí. Está dando uma pergunta para ele, se foi ao macro. O tanque geralmente pergunta. Tá bem. Deixa eu fazer uma pergunta Fala. sobre a preparação em relação à hemodinâmica do paciente. Aquele trabalho, né? O primeiro se faz bola de volume, que está dentro de 500, né? Uma dúvida que eu tenho é em relação à noraprofilática. Aquela nora que a gente conecta no periférico para prevenir você tem mais desfecho ali. Você dá volume para impedir que entre uma droga vasoativa ou um aumento de droga vasoativa. Mas se você já começar a droga vasoativa breve, é isso melhora? Então, eu não achei nenhum estudo que fala sobre isso, sobre essa questão de, às vezes, início de vasopressor precoce na intubação. Eu estou passando para mostrar aquele estudo esse aqui, essa revisão, para trazer um pouco dessas ideias da questão do preparo, né, do paciente com hipotensão.
Nessa revisão, eles não trouxeram nenhuma evidência sobre isso, ele traz mais uma questão de recomendação mesmo. Ele traz a questão do push dose e de deixar realmente a questão da noradrenalina um pouco preparada na situação da hipotensão. E aquela medicação que os anestesistas geralmente usam, eu esqueci, Aramine. Ele traz essas 3 recomendações. Agora, no estudo que realmente avaliou esse uso mais precoce, algo do tipo, realmente não encontrei. Só uma coisa assim, o metaraminol é uma coisa que a gente pode ver pela anestesista, que a gente não tem amplamente disponível na prática. A gente acaba usando, se fazer push dose de adrena no paciente com proteção linguística, não faz sentido. A gente deve prescrever não tem, a gente consegue. Mas vai ser um tempo, né? Mas se a gente tem na farmácia, não existe. Mas talvez se fosse um fluxo que existisse, se não houver a demanda, talvez existisse um fluxo. Depende do paciente. Se o paciente está tomando um paciente choque, está tomando por perspectiva de história clínica, aí com certeza eu acho que faz sentido você se preparar para ele ficar potente com a vacinação. Ele tem uma horinha, não tem problema. Faz parte da preparação. Volume. Mostrou assim, será volume para todo mundo, isso não faz diferença. Mas tem paciente que talvez você tem que ressuscitar ele antes de tubar. Isso acho que é uma coisa importante que mudou até na TLS. Né? A gente tinha o ABCDE, se o paciente não tem uma indicação de tubar e está chocado, ou você vai tubar ele por causa do choque, né? Talvez seja melhor você ressuscitar o paciente assim, paciente do contrário. Então, acho que esse isso não vai ter evidência disso. É uma coisa que a gente tem em mente antes de tubar o paciente. A gente pegou a câmera que o ABC era tão assim, chegou e tuba primeiro, depois veio. Parava com ele. Se o paciente tem ventilação, ele está muito chocado, estabiliza. E aí, nós vamos incomodar um pouquinho. Tem 2 estudos que eu prefiro, 1 e 2. Se você dá volume antes de tubar, melhor ou não. E talvez naquele com pressão positiva, que você está fazendo um pouco mais positiva, se nesse caso, talvez faça sentido, porque os 2 estão não mostrando benefício em dar volume de tubar. O primeiro mostrou na análise do grupo, talvez tivesse. O segundo foi feito para. E que é o DEC. Então, não é para dar volume antes da intubação. Isso. De rotina. De rotina, faz sentido. E aí? A minha dúvida é, porque no nosso niilismo, então, não ligamos mais volume para ninguém, o que vocês fariam? Como que vocês se preparariam para essa proteção? Então, o que vocês vão sair daqui com uma caixinha mental de, claro, você sempre está aberto a algumas coisas, mas assim, o que fazer num paciente que você vai entubar com relação à hemodinâmica? O que você tira, o que você vai fazer na sua vida, o que vocês fariam? Eu dou volume, não dou volume? Ou se sim, apesar do prepare, para quem que eu dou? Vendo que 40% dos pacientes têm colapso hemodinâmico, eu pessoalmente deixaria sempre uma hora pronta para o meu paciente. Acho que independente. E deixar ligado ali com um período curto, não vejo assim um problema. Agora, realmente, utilizar o volume de rotina igual para doce, eu não acho considerável, mas eu analisaria o perfil do meu paciente. Acho que é um paciente, às vezes, com sepsis, acabou de chegar e ele não tem nenhum parâmetro de fluido de tolerância líquido, talvez você fazer o 500 de volume não vai trazer tanto malefício. E agora, se eu já ver que é um paciente que está um pouco mais em líquido, talvez eu não faria, já ligaria a droga vasoativa. Mas eu, pessoalmente, eu tenho mais tendência a começar a ficar nova. Mas isso que você colocou faz todo sentido. Então, peraí, o paciente, quando alguém avaliava e achava que ele precisava de volume, porque ele estava numa sepsis, numa fase aguda, porque ele tinha vomitado antes. Esse cara, em que braço que ele estava, E não, que foi economizar para os 2 lados. Não, ele não entrava, porque no fim das contas, os caras estavam impotentes, ou hipovolêmico, claramente hipovolêmico. Ninguém ia falar assim, esse cara precisa de volume, ele ganha no braço, se fudeu. Isso mesmo. Você tinha que ser reanimado, você tinha que estar fora de uma hipovolemia clara, para ir ver se tinha algum ganho. Então, o cara que você acha que é uma fase aguda de sepsis, o cara que você acha que está hipovolêmico, faz o volume. E aí depois você pensa. Agora que o cara está setorando até o ápice,
encher o tanque mais um pouquinho, dar uma garantia. Aí não. Mas aí sim, aí agora você liga essa moto. E o grupo com esse tempo do choque, talvez até e vocês não tocaram, talvez para ter na cabeça é o conceito do choque index. Já sei o número, mas o conceito do choque index. Tá aqui, cara, no 90 essa histórica, vai dar meio ruim, sabe? Então, se vocês, o choque index é peça histórica e frequência cardíaca. Tá mais sacanagem, com uma taxa histórica mais baixa, você não precisa calcular o número, mas isso tem que incomodar, então eu ia deixar. Você prepara para todo mundo, né? Acho que é para esse cliente chocado, acho que esse tipo de. Ligado, eu gosto de pensar assim, às vezes, na cateta central, eu quero já preencher, tá com o cateta preenchido, para na hora que eu precisar de fato, eu assim, se precisar entrar para na hora, sabe? Então, ele deixar 2 ml depois que está armando assim, é só porque deixa o catéter e. A nossa bomba, ela permite até 0,2. Então, tem gente que às vezes eu faço isso. É para ligar 0,2 ml, que é só porque na hora que você vai lá e faz tudo direitinho, você preparou na hora. Aí chocou, aí você começa. Aí você liga a bomba, ela faz. Preenchido, você fica. Sabe? Se ele tiver no 0,2, do 0,2 no 10 é muito fácil. Então, aí Vocês fazem isso para aquele paciente que você já acha que está no hemodinâmico de limítrofe, já é aquele B5 PAM, sei lá, tem a objetiva capilar tá curto, ou vocês fazem isso para assim, quase, vamos de rotina, mas assim, na maioria dos casos, dentro da UTI, você já vai deixar aquela noite preparada. Depende da motivo de intubação. Né? Acho que a maioria das vezes, se for intubar um paciente com perspectiva de terapia, a indicação for essa, né? Por isso, se respiratória também, né? Eu acho que faz sentido. Mas eu me enganei pelo choque. Se o paciente está com 160 de sistória, tem que estar com dentro de frequência. Não preparei muito. Um outro detalhe que eu acho que eu queria mais atento é aquele cara onde você está com uma hipotensão, pode ser muito deletério. Então, você está entubando um cara que não está hipotenso, mas tem uma coisa que você está ganhando meio clara, sabe? Aí você fala, ele tem um 95 de histórica, assim, uma situação. Se você achar que a hipotensão vai ser muito deletéria, ainda que uma normal tensão relativa, mas ela não faz isso. Choque index e hipotensão não é aceitável. Os caras também, que você, se o cara fizer um 85 de história para pôr antes também, aí aquela que falando, quem quer jogar agora? A gente bate tudo na gente, só que vão ficar aqui na minha. O que mais? Então, agora o fim do ladinho conversa com o laringoscopia direta que está tendo na praça, vocês que mostram realmente que o laringo é superior. Vocês fariam uma analogia, você faz uma analogia de ultrassom na passagem do cateter, agora o vídeo laringo na intubação, que agora é o padrão ouro, que a gente deve sempre usar, ou iria no laringo normal, e aí desse daí a gente está esperando uma via aérea mais difícil, a gente vai para o vídeo laringo. Eu vejo muito a questão de tem que pensar na disponibilidade do serviço. Acho que às vezes o usuário pode ser um dispositivo às vezes meio escasso no serviço, mas eu acho que se tem a disponibilidade e a equipe já está mais habituada com o usuário, eu acho que faz sim sentido a gente utilizar ele de rotina, né? Intubação do público. Acho que tem que saber usar os dois. Né? Você tem que saber usar os dois, porque é um visuarinho que você pode totalmente se postar numa situação que ele não vai dar certo. Eu posso estar sangrando muito lá. Eu sei que você mostrou lá, mas tem situações onde você não vai ter visualização. Visualizar direto. Então tem que aprender a usar os dois. Dito isso, a evidência é inconsistente. Não, você tem um estudo que mostra que a vantagem para o não. Não acho que é tão claro assim a maioria do visuarinho. O estudo francês, por algum motivo, os caras não usavam fio guia lá. Não sei por quê. Aí o estudo foi neutro. Foi 70% de intubação de primeira passagem. Muito baixo. Que inclusive bate com o grupo controle do estileto, que é 70% de primeira passagem. Tá? Então, eu pessoalmente acho que o vigilarinho melhora. Supervisão. Eu fico muito mais tranquilo. Eu odiava orientar a intubação. E aí vocês falaram que estava entubado, estava mais outro, direto. A capnografia, embora a gente lutou para ter, a gente perdeu, tirado do outro. Então, para ter para toda a intubação, então hoje para conseguir, se der tempo, tem que ir lá buscar, que era onda, que acho que é o que dá segurança com o laringo direto. Então, dito isso assim, acho que o laringo a gente tem que usar sim, tem que usar mais, tem que botar para ter. Por
Por que ele não é igual ao ultrassom? Se a gente tem argumentado isso. Não é porque o ultrassom faz tudo. Você compra um ultrassom, 200 mil reais, você faz X, faz nutrição dinâmica, você vê pulmão, você faz massagem catéter, faz sei o quê. O vitiligo não. É 200 mil reais no aparelho. Se você for pegar os melhores, né? Mas o que a gente tem, eu acho que o aparelho em si é 15 mil, mas as lâminas são caríssimas. Entendeu? Então, por isso eu não digo que é igual ao ultrassom. Não é igual, porque o ultrassom ele é multimodal, você usa ele para uma parte de coisa. Então é mais difícil de convencer até o vídeo ali. Então, mas eu acho que a gente tem que chegar lá. Para vocês aprenderem. O que eu acho? O vídeo lá é muito melhor para aprender a anatomia da intubação. Então, a gente tem essa dúvida. Né? O que eu acho? Eu acho que vocês no começo, se tiverem o vídeo lá, YouTube com o vídeo lá, no final da residência, R2, R3, comecem a intubar com a endoscopia direta. Porque pelo menos vocês já vão entender melhor a anatomia, como faço tudo, etc. Eu acho que o vídeo permite a gente corrigir já durante a intubação, o que está sendo feito. Entendeu? Então, isso que eu vejo agora no geral. Pode ser que vocês vão trabalhar em algum lugar que não tem vídeo ali. Então, tem que saber usar o vídeo. Eu acho que não vai ter estudo, mas a questão de que a gente está fazendo também, de aproveitamento, está falando, assim, e assim, a imagem está continuando, a gente não tinha assim. A gente higieniza, só que a lâmina, depois de um tempo, a gente higieniza como se fosse a lâmina do larinho direto, né? É o que a gente faz. Mas o problema é que ela vai perdendo, ela vai ficando mais opaca. Então, melhor. São quantas vezes? E E às vezes é opaco, não é tão claro. Não dizer que você entra lá e você não vê nada. Sempre você vê, mas ele não está. Você demora para você ver que tem muita qualidade. E a bateria que consegue esse negócio aí? Pronto, entendi. A bateria oficialmente Não consegue, tem que ser trocada pelo fabricante. Aí as engenharias clínicas às vezes tentam dar um jeito. Agora quem vai editar um pouco. Eu tenho muita dúvida dessa história do ficção padrão. Eu acordo, mas Não, mas eu vou antes de você falar. Eu não vou falar mais. Eu entubava com o papel de laringe é muito melhor. Eu não tenho dúvida disso. Sem brincadeira, não tenho dúvida. Porque eu entubava com laringe direto, volta e meia, eu meti confusão. Depois que eu uso o vídeo de laringe, nunca mais meti confusão. Nunca mais. No máximo, tudo de segundo. Entendeu? E ser um entubador mais experiente. Então, eu não tenho dúvida que a gente tem que usar. Mas a gente tem que saber usar o direto também, porque. Mas a evidência está aí, ela é inconsistente. Tá? É difícil você argumentar fortemente. Você consegue entubar com o direto, mas eu acho que a gente tinha muito mais problema com o laringe direto do que com a não. E, em geral, esse problema é como 3, como 4, é isso mesmo? Olhar de ver a anatomia? Exato. O grande problema, assim. alguns dos slides que eu marco. Posso falar? Estou francês. É isso. Você vê a via aérea, ó. Não ver a via aérea. 70% com direto, 20% com 20% com vídeo. Então, esse tipo de problema. Isso. Aí, na hora que você viu a via aérea, ó, eu vi. Qual que é o problema? Colocaram na traqueia 70% versus vídeo. Quando você viu, você conseguiu fazer uma linha tão reta que o tubo a 25 graus, ele vai bem. Agora, vai usar o tubo a 25 graus, naquele que você viu a via aérea, eu vi, mas assim, você não tem nada de anatomia. Você está vendo ela aqui, ó. Mas a sua fibroscopia deu a volta. Aí você não consegue fazer o tubo. Você foi a 25 graus, aí você nunca deu. Mas aqui eles não usaram. Assim, eu não vejo sentido em tubar com os larinhos. No Bush, o que faz era obrigatório, ou de via ou de Bush. Era obrigatório. Aí você consegue direcionar. Não foi aquela luta fala que Tem um coma aqui, 1, 2, 3, 4. Ali. Que ele também visualiza A melhor. visualização do vídeo lá ainda é bem melhor, né? agora, assim, uma coisa que eu ia falar, eu não entro nessa vibe do. Acho que tem que aprender com os dois, sim. Não sei como é que vai ser no futuro. Eu tenho dúvida se a questão do centro. Se a gente somar a evidência do centro cirúrgico, o peso, fala muito mais da figura, tem mais de 20 mil pacientes em estudos. Mas eu acho que tem que aprender com laringe direto, mas, sei lá. Então, assim, o que eu quero dizer não é laringo direto versus vídeo laringo. Quando você vai ver vídeo laringo, tem um monte de vídeo laringo. Então, você não pode extrapolar a mesma coisa para todos eles.
Tem estudo que comparou diversos tipos de vilarinho e a taxa de sucesso cai com eles. Se ele é mais angulado, se ele é menos angulado, o que ele pode ver. Se você a gente na pandemia, o que eles fizeram para tentar o lugar? Eles pegaram umas câmeras, adaptaram o laringo normal, mas ficava super difícil de usar. Então não é dizer que uma câmera resolve. Não é isso. Então depende da marca, acho. Então, assim, não dá para falar assim, então vamos comprar ou imprimir lá um 3D, ou vamos. Então, ainda assim não dá para extrapolar para 100% das coisas. A última vez que eu investigar, a gente tem gente que a mediana de número de situações de todos os participantes era de 50 inovações prévias. E a maior parte deles, 60%, pelo menos 25% dessas 50 inovações tinham sido feitas com bioendoscopia. Não é um cara que vai entubar a primeira vez, a segunda vez, ou a 10ª vez. A gente vai ver por 50 vezes. E com a relativa experiência com bioendoscopia. Eu não sei do Francisco, mas pelo menos do Ele não está mas eu acho que ele não é específico. Porque assim, quem sabe o laringo direto, você aprende rapidamente o laringo. É a nossa experiência. Assim. A primeira vez lá você falou, pô, eu vi, mas não entubei, na segunda você já fala, pô, é só voar mais o tubo que vai. Entendeu? Agora, eu não acho que a experiência de laringo é tão importante assim para. Mas existe uma coisa bizarra, você tem que ter. Não, mas é isso aí, 2, 3 tubadas, você resolve. Aqui já sabe tubar bem com sobre essa bomba de aprendizado de laringo, eu quis trazer um pouco de evidência sobre isso também, mas eu fiquei um pouco em dúvida. Teve outro que eu vi de vídeo laringo convencional, eles traziam a ideia de que se era experiente, ou se era assistente, ou se tinha feito 15 incubações. Só que eu achei um estudo assim meio caro que trazia 76 de curva de aprendizado. Eu achei assim meio exagerado, o próprio ator deu um pouco de crítica, mas eu pessoalmente acho que a curva do vídeo laringo também é mais curtinha, assim. Eu acho bem melhor, pelo menos na minha visão de R1. Acho bem mais fácil que o barco de laringo. Tem que ver a taxa de sucesso de intubação, não de visualização. 50 são 50 laringoscopias ou 50 intubações com sucesso? 50 Você consegue analisar muito bem. Aqui você trouxe as 50 intubações com boa visualização, né? Isso. 50 intubações com visualização adequada. Olha só, você Alguém fez 300 e... É tentativas. eles tinham que. São tentativas. Mas isso aí eu acho que é outro cenário. O cenário nosso é mais. Isso aqui foi um contexto de centro cirúrgico. Se você vai em ação acordada. Tem bastante estudo com vídeo com anúncio de direto e acordado também. Já vi bem antes da disseminação com alta taxa de sucesso alta. Então, existe plano de direto também. Parando, existe plano de direto também. Mas também tem essa sensação de que você precisa ter mais força para anular os planos. O vídeo lá do aí assim, mas tem bastante coisa. Eu também achava que ele era mais coisa. Uma coisa eu senti durante, depois do resultado do antes, o aceitar você fazer uma pré-obstinação, pressão positiva na via aérea, para expulsão após a definitiva. No Prevent, o pessoal do mesmo grupo fez só em período da indução e da paralisia com de fato, fazer ventilação. Mas com o pior que você faz PNI na pré-obstinação de ar direto. O pior que você ia fazendo Não. Eu acho que o pior que alguns pacientes eram pressionados por conta do Covid. Ventilados na pré-obstinação. Mas não era tá bom. Agora eu não lembro. Eu acho que não perguntavam alternativa drive. Mas eu acho que uma alternativa drive não era pressurizada. O pessoal tirou o drive e pressurizava.
pelo benefício da intervenção, você acha que isso é algo, por exemplo, eu lembro que eu fiz uma GINE na mês passado, e vamos pressionar com o PNI. Olhou assim, como se estivesse fazendo, falando grego, falando esquisito assim. Então, isso é uma dúvida minha. Isso é algo que você acha que eu deveria, talvez, insistir? Eu falo, não. E aí, vamos botar uma... Não, mas é o seguinte, o Preox, né? O Preox, eles usavam o próprio ventilador para o paciente circular. Que é uma merda, mas é melhor do que você fazer esse trampo todo. Pega um ventilador de mim. Vai usar uma... Você pode usar o trabalho de... Não, eu sugeri usar um ventilador mesmo. Mas aí... mas eu acho que, assim, realmente isso é recente. A gente tem que conversar com a equipe. Mas eu acho que é o caminho. Se você jogar com o paciente de... É isso. Aí, julgar, a gente talvez batalhar mais se o paciente tem mais risco de hipoxemia. Eu acho que sim. Se o paciente profissional ganha, eu não vejo problema. Até aquela crítica de que a gente fala que até a relação acadêmica, não mostra benefício. Mas será que o paciente quer mais de % talvez tenha benefício? Vai cair na coisa da população. Ela já se fala que essa narrativa. Você falou uma coisa, pode botar a cadeira da controle de fluxo. Paciente, isso acabou? O que você encontrou de recomendações? Não, eu não quis trazer muito sobre oxigenação apneica, porque eu não vi muito na prática. E, assim, o que eu vi mesmo é essa questão do comentário, às vezes do paciente que é respirado bucal, e principalmente que, às vezes, você pré-oxigenar ela, você permite fazer uma oxigenação apneica durante o processo. Eu acho que, assim, seria interessante, eu acho, agora um trial, às vezes, comparando o KNAF com a VNI. Agora, eu acho que seria interessante. Eu não sei se... Eu acho assim, que ele está usando, o uso que ele está usando. Se for hipoxêmico mesmo, VNI, se pressão positiva. Eu jamais botaria o KNAF nos capilares. Jamais botaria isso aí para ir tomar um cara que não está hipoxêmico. Eu não vejo sentido. Mas talvez, assim, quem tem dinheiro, talvez tudo isso. Mas acho que na nossa realidade, vai na não renalante, se não for muito hipoxêmico, se for hipoxêmico, vai na VNI. Mas se ele já estiver usando, você deixa? Não, se estiver usando, tudo bem, mas se ele está usando, você deve fazer VNI. Porque ele é um paciente que está hipoxêmico. Eu falei, Também naquela assim, se a administração apneica responsável para o benefício que usar o KNAF, talvez fosse uma prática, algo que vá no doente, você não fala assim, pede um beijo no KNAF, eu vou... Aí, pô, você toca esse negócio super caro, pouco disponível, e então é uma prática. Então, vamos fazer. Assim, se a gente tivesse sobrando, a gente Nenhuma dúvida, assim, eu nunca vi isso na prática, assim, mas é mais só com o KNAF mesmo que faz a apneica. Aquele catetezinho nasal, pode colocar de pode, assim, isso aí foi muito prática. Se o KNAF não melhorou muito, por que ele botou o catetezinho? É um sonho, né? Mas, ó, por exemplo, a gente pode, seria legal ter mais sobre isso, a gente fazer uma aula sobre isso. Sedação para procedimentos não intubação. Tá? Você vai sedar para fazer uma broncooscopia. Então, você pode botar um cateter de adolescentes, um cateter com óculos, né? Pode. Mas você pode botar um cateter na faringe também, que é melhor. Né? Tá? Aí você deixa lá 6 litros direto lá na faringe, para manter um pouco mais de oxigenação durante o procedimento. Porque por ventilar vai, né? Você faz o voz dele, por ventilar um pouco. Mas eu acho que é uma estratégia que a gente tem que ter na manga para situações onde você acha importante. Tá? Não é assim. Eu peguei aí não é uma oxigenação apneica. O Pedro estava no R3, R4, eu estava no R2, né? Quando o Scott Wagner começou a falar isso aí tudo, né? Deu bom, né? O pessoal falava sobre isso. Aí tinha um monte de gadgets ali, mas eu acho que a gente tem que. Eu acho que agora a gente acumulou bastante evidência para fazer as coisas mais racionalmente. Né? Usa máscara não inalante, faz flush rate, se for o caso, faz um curso para ver. O ambu sempre acho meio furado. Se o paciente não está bem sedado, aí ventila quando ele está respirando. Mas o ambu é como pré-oxigenação. Mas não é igual a não inalante, eu acho. Eu acho que A gente tem que ver para pré-oxigenar mesmo. A não inalante acho que está mais fácil. Porque o ambu às vezes não dá o
Se o paciente está com um pico de fluxo respiratório muito alto, o ambu você não consegue dar um fluxo suficiente para ele não ter mistura de ar ambiente com o ar que está vindo do ambu. Com a máscara no inhalante flush rate você consegue. Né? Você dá um fluxo tão alto quanto o catéter de alto fluxo. E aí você não tem mistura com ar ambiente. Mas se você vedar, Não, se vedar sim, não. Se vedar às vezes... Enfim, não, depois que sedou, aí acho que sim. Depois que sedou. Mas eu, pelo menos, quando está na venia, eu prefiro deixar na venia. Deixa lá. Às vezes você troca para o máscara inalante, sedou, troca para o ambu, deixa lá, vem lá. Não, você vai estar pronto, né? Você deixa ele do lado, deixa o ambu do lado esquerdo, o laringe do lado direito. Aí você troca, então, máscara, ambu por um tempinho. Depende, eu acho que depende. Tá? Se for um paciente que você quer evitar oxilia, você quer ventilar até que ele fique polarizado, aquele 1 minuto, que é o que eles faziam, aí troca pelo ambu. Senão, se ele ficou bem oxigenado, o paciente não tem pressão de difícil, foi bem preparado, tudo bem, ele está podendo trocar. Quando eles estavam na... Eles voltavam a frequência de 10. Você deixava continuar... Isso. Mantinha a máscara. Eu gostei também essa coisa assim, de ultrassom, assim, no contexto, poxa, não vai ter capnografia, assim. Eu achei interessante deixar uma ultrassom do lado. Eu acho muito trampo, assim, é muito tela. eu fico pensando, às vezes não é nem questão só de ser Nutella. Eu penso sobre isso. Se for Nutella, por exemplo, grande, seja Nutella. Às vezes é até difícil. Mesmo no ultrassom na parada, ele faz sentido. Se traz coisas que fazem sentido. Às vezes é meio causa logística, sabe? Porque se tem a venia que está aqui, o ventilador que está ali atrás, o transporte está aqui, com causa logística. Eu acho que ele tem que entrar numa rotina ali. Eu não tenho mão. Eu acho que Mas olha, com o vídeo laringe hoje em dia, você teve 2 pessoas dentro do quarto. Assim, é difícil você ficar em dúvida, né? É claro que pode acontecer, você precisa ter uma confirmação que não só a visualização direta. Mas eu acho que é diferente quando eu vim entubando com o laringe direto, eu falo assim, não, entubei, resolvo. Agora não, agora entubou, alguém viu se conseguiu bem a glote, viu que passou. Então aí eu acho que agora isso, eu acho que é mais seguro, mas pode acontecer, né? Eu acho que com o vídeo laringe a gente acaba confiando muito mais na visualização direta que está lá do que com a ausculta mesmo. Por exemplo, eu acho que eu ouvi um som de intubação esofágica e eu procurei no YouTube como é que era o som, tipo, não entendi muito bem. E eu acho difícil, assim, a gente confiar às vezes só na assim, quando está no pulmão, você sabe que está no pulmão. Quando vai para o esôfago, vocês não têm certeza. Na prática é isso, porque você escuta um monte de barulho, e se você está... Eu acho que é importante para ver se está seletivo. E o envenenamento do estômago, às vezes, você escuta ele. Então, você os outros viram no estômago, você achou que você escutou alguém no pulmão, sabe? Então, fica confuso. Uma coisa que ajuda na prática também, toda vez, primeiro, tem que ligar para o capinol. Na hora que for pedir o ventilador mecânico, pede já o capinol. Esquece essa rotina. Mas aí sobe as 2 coisas da CE. Não tem que ligar para o capinol. Dá uma paz fodida e você vê uma coisa. Muda totalmente. A gente, mesmo de mudança direta no fim de laringo, já entubou o foco mais de uma vez. Isso já aconteceu. Não deveria acontecer em nenhuma situação. A confirmação deveria... É só para fazer aquela frase de efeito, mas ela deveria ser desnecessária. Alguém devia querer falar, posso confirmar? Você vai falar assim, não precisa. Não precisa, eu tenho certeza que você não tem que ouvir. Esse deveria ser ideal. Mas não é. Você consegue, então tem que ter. Se vocês forem, se não tiver o capinol e for fazer uma escuta, uma coisa que ajuda na prática é um momento onde você não quer, às vezes vai tirar, alguém faz. Não, é mais ruidoso, sabe? Faz te dá umas 3 chuchadas ali, tem que ser mais ruidoso mesmo. E se alguém faz muito pouquinho, aí lascou. Já tá aquele barulho do flush rate. Tá todo mundo gritando, eu tô chorando. Os tétanos sucrilhos, não dá. Tem que dar uma senão não fica ruim. Realmente, e não era uma conferência. E no último caso, você está na dúvida lá, alguém acabou ligando o ventilador, você está alguma coisa. Mas cuidado. É um risco de fazer isso. E outras coisas auxiliares, assim, ele fica com uma meio caótica. Tem gente que descreve até o vapor no tubo, mas se você está utilizando o vapor no tubo, a nebulização, ela pode acontecer. Eu já vi uma vez um mente parar, que foi entubado esofágico, conectou no ventilador mecânico,
o ventilador estava fazendo umas curvas meio estranhas, mas estava fazendo, e o paciente não estava saturando. Esse paciente foi entubado com nível de consciência. Ele não tinha doença acumulada, ele não estava saturando, ele não ia saturar, porque ele estava com uma sonda nasogástrica grossa, orogástrica grossa. Ele estava, mas ele respirava pelo nariz, ele respirava. Mas aí o ventilador estava fazendo uma curva e acharam o padrão estranho. E aí se ganhou para melhorar o padrão, bloqueio. Então, assim, tem que tomar cuidado. A curva, às vezes, engana a gente, pode trazer uma controle. Tem que ter um financiamento. Você falou succinilcolina e rocurônio. Qual que é o teu veredito? É porque, assim, na minha escola, eles tinham. Lá a gente bloqueava, assim, de rotina. Só que eles sentiam muita segurança em ver a questão da fasciculação do paciente. E também tinha um pouco daquela ideia que, tipo assim, a succinilcolina demora uns 15 minutos. Então, assim, se eu não der conta, dá para ficar usando e o paciente retornar. Eu acho que a questão da fasciculação é uma boa ideia, mas eu acho que, sim, no paciente da UTI, você tomou a decisão que você tem que entubar ele, eu acho que você tem que entubar. Essa questão dele voltar. Agora, se você bloqueou com succinilcolina e ele voltou e ficou tudo bem, eu acho que você indicou errado a intubação, sabe? Eu acho, aí a questão é uma questão de disponibilidade. Qual que é a apresentação da succinilcolina? Tem de 100 e tem de 500. Mas qual que é a apresentação, não só quantos minutos? A apresentação no sentido de... É pó. pó. Pega pó e dilui. Então, você pode deixar dentro do carro de parados. Rocurônio é geladeira. Então, às vezes, a gente não consegue ter rocurônio se você não tiver uma geladeira do setor. Inclusive, aqui a gente deixa um rocurônio na geladeira e não eu teria que pegar na farmácia. Então, no fim, é uma questão de disponibilidade. Por que eu prefiro rocurônio na insuficiência respiratória? Porque você quer entubar o cara e ver a mecânica depois. Entendeu? Esse jeito de hoje, tá? A succinilcolina dá também, porque uma vez que passou a fase de circulação, vai durar 5, 10 minutos. Mas eu acho que faz sentido eu deixar o paciente coronizado mais tempo, até que as coisas se ajeitem, e depois você acerta as coisas, entendeu? Eu acho que faz mais sentido você pensar no pós-intubação. A intubação não tem problema, exceto nas contraindicações de succinilcolina. A gente teve um evento na pandemia, uma paciente fez uma succinilcolina, ela não tinha um fator de desculpados, mas tinha uma poliopatia crítico. E ela parou na intubação, na troca de tudo, Então, depois disso, eu fico super ensabiado em usar succinil em paciente que está muito tempo na UTI. Então, eu prefiro usar... Você tem que fazer a coisa. Eu tenho eu até mandei várias vezes, um relato que eles pegaram um paciente que era um grande queimado e tinha uma PAI e fizeram succinilcolina e foram colhendo gases seriada para ver como é que ia. Potássio doente vai de 3 e 7, porque se vocês pensaram, não pode fazer na hipercalemia. O problema não tem nada a ver com a hipercalemia. O problema é realmente com o receptor disponível e fazer liberação de potássio. Ele vai de 3 e 7 para 9. Depois ele volta. Os caras estão fazendo elétrico dele. É loucura isso. Depois eu mando para vocês o QRS larga, estreito e bom. Olha essa. Acho que esse é o pode ser. O paciente poderia ser neuromuscular, pode ser velho. E é por isso que não é emergência, não. Isso dá mais. Uma coisa muito engraçada, se você for ver, acho que o Bush usava, acho que bloqueava quase todo aquilo. E aí tem aquela ideia de você poder fazer o bloqueador neuromuscular antes do sedativo. Isso é principalmente escrito para os bloqueadores neuromusculares que tem um início de ação mais tardio. Porque aí ele vai demorar para fazer efeito, você faz antes, mas o efeito mesmo que tardio. E quando o paciente está bloqueado, ele já está sedado. Porque ele demorou para começar a agir. Mas acho que fazendo Bush, mesmo uns 30% dos filhos ganharam succinilcolina, ganhando antes e ganhando também. E ele é um pouco mais precoce. Mas aí tem essa questão de você poder fazer antes ou depois do bloqueador muscular. Por isso que o paralisia com indução vem antes do indução. Além do outro fato que são feitos. Então, vai fazer um critério de segurança. Já. Processo de Eu sei que quem votou comigo aí eu tiro fora. A gente falou assim, tá checado, tá checado. Aí procurou. Aí deu 1 minuto, estava lá igual aí. Mais 1 minuto, eu falei assim, pessoal, fez o curso, não tá na hora. Pegou para ele, vende intubação e tudo igual. Igual a sexo.
acho que é um pouco melhor da vigilância, que é uma forma da succinilcolina muito parecida com a da da metil para indolona. Então, às vezes você pede para fazer metil, já aconteceu mesmo que eu ouvi falar, um caso de um crise de peso grave, o paciente está em status e pediu para fazer uma dose de metil. Depois de feita essa dose de metil, ela fez uma cenose, X, glicemia e entrou em parada. E depois, quando foi administrado por succinilcolina. Então, as bolsas são parecidas, só tem só esse ponto também. E é bom só conferir, né? Lembrar que tem de 100 de 500 também, né? Então, faz a ampola inteira aí, eu já fiz a de 500. Troca de nível, que é ou uma medicação livre, é na medicação Nexium, que é um mesomedrazol. E aí fizeram muito de uma chance Nexium. Bom, faz aqui agora, fazer isso. Mas assim, até acho que não gosta, você não tem uma ação agora, né? Vai ter que tirar o paciente obeso, coloquei a evolução peso real, mas tem assim. Aí, você fala, paciente jogado, paciente osso, tipo, fazer uma intervenção, metade da nossa O que eu vi é desorientar a questão da utilizar peso real no corpo, fazer uso de real. E paciente idoso, ou baixo peso não, eu vi sobre etomidato, às vezes um idoso usar 0,15, só que eu não conferi a referência. E no paciente miastênico também, que eu achava que não podia usar rocurônio, mas eu vi que tem segurança em fazer o uso. Aí eles orientaram metade da dose. E, curiosamente, a succinilcolina, você tem que fazer mais dose no paciente miastênico, ele dava 2 miligramas por quilo. Aí é um mecanismo por conta dos receptores. A fisiopatologia eu li, mas eu não entendi direito. Eu acho que eu não faria, porque eu não faria isso. Demora mais para sair da crise, eu acho que demora até. Acho que se eu puder ir sem, eu vejo assim. O que eu li é tipo, até um artigo da segurança de succinilcolina no miastênico. É uma dúvida, porque a gente acaba que tem. A gente teve um caso, quando a gente tinha assim com a gente, eu estava bem, só que eu fiz uma colicitite. E aí, bem, ela fez uma complicação clínica, pode ter descompensado por isso. Mas aí ela foi priorizada com o corona no procedimento. E aí, até o intraoperatório, acho que não ficou priorizado por isso, né? Ela ficou 3 semanas paralisadaças. Assim, totalmente inesperado para ser tão ruim assim. Então, acho que faz sentido bloquear, faz sentido bloquear muito claro. A evidência que o leite crítico é menor do que a evidência cirúrgica. Não existe nenhuma NCT. O uso de coqueira muscular tem leite crítico para isso mesmo. Tinha um montão de estudos cirúrgicos e evidência. Isso quer dizer que não é para fazer? Eu acho que era para fazer sim. Eu acho que tem que fazer. Mas isso quer dizer que talvez a gente consiga ter segurança com outras vias alternativas. Então, deveria fazer. Isso é uma coisa. Eu enfim, você falou do Walls e você trouxe da questão do uso de bloqueador muscular para peso real e não peso real, que é possível. Mas me parece um pouco contrassenso do que eu responderia sem pesquisar melhor, acho que seria tomar mais mal. E na minha cabeça, é uma droga que ela vai ter um volume de distribuição bastante baixo, e assim que você faz, ela circula mais pelo sangue, vai menos para os tecidos, porque depende de uma passagem da barreira hematocefálica, ou para ação sulfurosbinol hipnótica, ou para ação dentro do periférico, né? Aí não precisaria de ser barreira, mas eu imagino que você tem pouca vascularização em gordura e que talvez fazer exatamente pelo peso me pareceria um pouco consenso. Eu acho que se fosse uma resposta de saída, eu diria, acho que eu iria pelo peso IMC médio, peso ideal, peso... Não do mesmo. Correndo o risco de estar fazendo uma subdose. Acho que eu precisaria rever mais com isso. Não confio muito no Walls, confio muito na nossa revisão. Mas é uma coisa que me parece meio consenso, assim, sabe? Eu só vou comentar assim. Eu acho que
do diagnóstico especial, porque você vai ter um pico na hora que você dá a dose, que você quer que não você vai. E quando passa o efeito, ainda está famoso reciclando, né? Quando o paciente acorda, ele ainda está na devida eliminação da droga. Agora, para o bloqueador, eu realmente não sei se a farmacocinética seria assim. Não pode também sobrar. Então, a minha dúvida é se isso é baseada em alguma coisa de evidência, porque assim, a evidência vem muito na vibe do assim, é para mais, porque você não conseguir estudar é muito ruim. A primeira tentativa se considera melhor é muito ruim. Aí tem dúvida se é nessa vibe, do tipo, o que é? Tem que ser, mas faz mais. Pode dizer que seja isso, ou se tem um númerozinho lá para a gente dar um bolo depois de qualquer texto. Eu peço, por exemplo, pode ser qualquer. Depende da peso corporal máximo ou peso corporal ideal. Se a forma diferente de essas coisas, na hora é difícil. O Miller, ele fala da farmacocinética para anestesia, né? Para cirurgia. Aí eles usam assim, vários modelos farmacocinéticos diferentes para o obeso, mas eles não conseguem dizer se tem um melhor do que o outro. Eu sei que eles não usam o rotineiro deles, que se chama agora. Mas aí é para ficar em anestesia. Não, aí sim, mas porque aí você vai estar. Aí você tem a medida do contexto dependente do sedativo. Tem esse paciente obeso, só renal, simpático, etc. Aí você vai precisar dar uma dose menor, com certeza. 2 minutos ali. Agora, a dose de indução não vai ter tanta diferença. Não, porque você vai ter um pico de concentração sérica, que vai passar mais uma semana, vai fazer o efeito que você quer, e depois vai ter a mesma vida de restrição. Se você tivesse na gordura um monte de vaso, então, na verdade, ele aumentou muito o volume sanguíneo dele, aí talvez sim. A concentração do procedimento é menor. Então, ao invés dele ter uma volemia de 4 litros, ele tem uma volemia de 10 litros. Mas, em geral, não é. A gente não muda a dose para uma adrenalina. Tem um texto que é super legal sobre farmacocinética das drogas inclusas, que é bem isso, a gente está correndo esse risco. Vou aumentar muito pensando no peso real e com intensidade, vou deixar muito baixo pensando no peso magro e estou correndo o risco de não eficácias, de não ser efetivo. Legal, essa foi bem legal. Teve um tempo atrás, o Rogério e o Antônio, eles fizeram para ultrassom, que eu acho que não seria possível fazer. Quanto que na biolembra, quanto que para você passar um acesso à ultrassom, dada a taxa de complicação, o quanto de procedimento você tem que fazer para ver se isso é custo efetivo ou não para a ultrassom? Talvez tem isso ainda, né? Tem isso ainda. Porque os trabalhos de ainda não mostraram a redução de complicação na informação. Se realmente faz a primeira passagem, mas serão reduz complicações. Para você mostrar as complicações. Você fica pneumotórax. Você mostrar que é legal. Mas pensando se algo para a primeira, a gente reduz aqui no YouTube, eu não queria pensar a respeito. Fora que é só um trial, então são tem mais cores, não precisaria. Mas é uma coisa legal de se pensar. Será que é custo efetivo? São meus que enquanto fentanil. Porque o fentanil a gente. Você trouxe lá, né? São mais. O paciente neurocrítico que está hipertenso, etc., você não quer que ele fique mais hipertenso também. Então, nesse caso, eu acho que, como você falou, o paciente que você não quer que ele tenha resposta simpática exagerada, talvez faça sentido você usar. Não sem microgravidor, sem microgravidor. Mas talvez uma dose um pouco mais baixa do fentanil faça sentido nesse contexto para você não ter pico hipertensivo. Então, é para paciente com, sabe, um paciente hipertensivo, alguma coisa assim. Aí eu acho que não deixe de usar. Tá? Agora, realmente no paciente chocado, contribui para ter mais proteção e depois de fazer sentido. A sua informação, como fez o device e simplesmente eles estão fazendo trabalho de ketamina versus oxidonidade. Se eu quiser rápido. Eu ia trazer algumas evidências sobre letalidade, só que uma questão técnica não deu para fazer. Mas eu acho interessante, assim, pelo menos eu queria trazer também algumas evidências de ketamina, só que eu acho que está muito bom. Principalmente essa questão da intubação do paciente neurocrítico. Né? Pelo que eu li,
existe essa questão fisiológica da ketamina, às vezes aumentar a pressão intracraniana, mas eu não vi nada que muda, assim, nenhum desfecho duro, assim, da evidência, mas eu ainda fico um pouco receoso, sei lá, o paciente chega lá niso, eu vou induzir ele com ketamina. Às vezes eu ficaria meio... Às vezes eu iria mais para o lado do etobidato. Teve SHK, né, que trouxe essa questão da diferença de mortalidade de 7 a 28 dias, mas eu acho que é algo assim para a gente prestar atenção. O Bacex, então uma preferência aqui para acetamina, né? Eu acho que vai testar, mas eu acho que saiu no Good Journal, grande, tem o EVK, tem meta-análise, já. Acho que a gente tem que tomar mais dos pacientes que também. Etobidato é ótimo para cardiovasculares. E a cetamina simultânea com pressão intracraniana elevada? O que você acha? Isso eu não sei. Eu acho que a gente precisa de mais dados. Juntar no Chico, né? Legal. Legal, legal. Vamos dar Quer jogar aqui? Só tirar, parar de gravar.